Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de matemática? Então pegue o seu livro EMAI Ler e Escrever, que nesta aula nós faremos as atividades da sequência 14, das páginas 84 a 89. Então, preste bastante atenção nas explicações, ok? Página 84, sequência 14, Jogos e Cálculos, atividade 14.1. Crianças gostam muito de jogos. E é verdade, né? Número 1. A turma de Giovana estava brincando de queimada. Eram 12 crianças. Agora, chegaram outros 4 amigos para brincar. Então, sabendo disso, responda. Letra A. Quantas crianças estavam brincando inicialmente? Quantas crianças começaram a brincadeira? Olha aí que você descobre. Letra B. Quantas crianças chegaram? Então, tinha as crianças lá brincando e chegaram mais algumas. Quantas chegaram? É só olhar aí que você descobre. Letra C. Quantas crianças estão participando da brincadeira agora? Bom, para a gente descobrir aí quantas crianças estão brincando, a gente pode fazer um cálculo mental. Então, a gente sabe quantas crianças estavam brincando, a gente sabe quantas crianças chegaram, aí a gente junta essas crianças aí e descobre quantas estão brincando agora. Mas, se você tiver dificuldade em fazer essa continha de cabeça, né, que a gente fala, se você tiver dificuldade para fazer o cálculo mental, você pode armar a continha do jeito que a gente já aprendeu. Lembrando que este probleminha aí é uma adição, ou seja, uma continha de mais. E aí a gente pode usar aquela continha de montar, né? Lembra das casinhas, da dezena e da unidade? Aí é só colocar os números dentro das casinhas e fazer o cálculo. Então vamos lá. Eram 12 crianças. 12. O número 12 tem uma dezena, 2 unidades. Agora chegaram outros 4 amigos para brincar. O 4 ali, ele está sozinho, então ele é unidade, né? Então ele não tem nenhuma dezena e tem 4 unidades. Aí é só juntar, é só somar. Lembrando que para fazer a continha, a gente começa sempre pela unidade, ok? Então aí você resolve essa continha e anota o resultado aí no seu livro, ok? Número 2. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinha de gude e os outros continuaram nessa brincadeira. Bom, então aqui é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Letra A. Quantos amigos estavam brincando de esconde-esconde inicialmente? Quantos amigos? Olha aí que você descobre. Letra B. Quantos amigos deixaram a brincadeira? Só você olhar que você descobre. Letra C. Quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? Bom, aqui é um pouquinho diferente porque é o seguinte. Haviam lá alguns amigos brincando de esconde-esconde, certo? De repente, 6 desses amigos resolveram mudar de brincadeira e foram jogar bolinha de gude, certo? Para a gente descobrir, a gente pode fazer também um cálculo mental, só que aqui a gente vai fazer uma continha, né, de menos, uma subtração. Então, eu posso fazer o cálculo mental sem anotar nada no papel, sem montar continha, mas se eu tiver dificuldade com isso, eu posso montar a continha, usando as casinhas da maneira que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. 18 amigos começaram a brincadeira. O número 18 tem uma dezena, 8 unidades. Muito bem. Mas aí, 6 amigos mudaram de brincadeira. Então, eles saíram da brincadeira. Então, por isso a gente vai fazer uma continha de menos, né? Então, foram 6 amigos que decidiram mudar de brincadeira. Então, são 6 unidades. Então, tem 0 dezenas, né? E 6 unidades. Aí é só fazer a continha de menos, lembrando sempre de começar pela unidade, ok? Então resolva aí a continha e anote o resultado no seu livro. Página 85, atividade 14.2. Gustavo está preenchendo com números o tabuleiro de um jogo.
Então aí nós temos um tabuleiro de um jogo que o Gustavo começou a preencher. Ele começou no 100 e foi aumentando de 1 em 1. 100, 101, 102, 103, 104, 105. E aí ele parou, deixou alguns quadrinhos sem preencher, depois voltou a preencher de novo, parou de novo, enfim. Acontece que tem vários quadrinhos preenchidos e vários quadrinhos sem preencher. Então responda. Letra A. Quantos quadrinhos já estão preenchidos? Então você vai contar aí todos os quadrinhos que estão preenchidos e anotar a quantidade aí na letra A, ok? Letra B. Quantos quadrinhos ainda não foram preenchidos? Então você vai ver todos os quadrinhos que estão vazios, inclusive esses que estão pintadinhos. Vai contar todos eles e anotar a quantidade aí de quadrinhos não preenchidos, ok? Letra C. Que número deve ser colocado na casa amarela? Que número que você deve colocar aí nessa casinha amarela? Você vai anotar o número aí na letra C, ok? Letra D. E na casa azul? Mesma coisa. Que número você vai colocar ali na casa azul? Anota ele aí na letra D. Letra E. E na casa verde? Mesma coisa. Anota aí o número que você deve colocar na casa verde. Letra F. E na casa lilás? Que número você deve colocar aí? Então, você vai anotar aí na letra F o número que você deve colocar na casa lilás. Depois que você responder todas essas perguntas, preencha os quadrinhos que estão faltando, ok? Página 86, atividade 14.3, número 1. Gustavo preparou um desafio para ser descoberto por você. Ele escreveu os resultados das 2 primeiras adições de cada coluna. Letra A. O que você observa em relação a esses resultados? Então vamos ver. Nós temos aqui 2 colunas, o quadro 1 e o quadro 2. Nas 2 colunas, os quadrinhos, os espacinhos aí estão pintados com as mesmas cores. Muito bem. Vejam só, no quadro 1 nós temos lá 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a... tá sem o resultado aí. 4 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5. Bem, já no quadro 2, nós temos lá 10 mais 10 igual a 20, 20 mais 10 igual a 30, 30 mais 10 igual... tá sem o resultado. Aí tem 40 mais 10, 20 mais 20, 30 mais 30, 40 mais 40, 50 mais 50. Ok. O que a gente consegue observar aqui, então? Bom, vamos lá. Então, aqui no quadro 1, nós temos 1 mais 1 igual a 2, certo? No quadro 2, nós temos aqui a casinha com a mesma cor, onde está escrito 10 mais 10 igual a 20. Vejam que o Gustavo, ele acrescentou um 0 na frente de cada número. Então, aqui no quadro 1, 1 mais 1 igual a 2, tudo unidade. Já no quadro 2, ficou 10 mais 10 igual a 20. Já são dezenas, né? Ele só acrescentou o 0 e transformou os números do quadro 1 em dezenas ali no quadro 2. O mesmo aconteceu nas casinhas amarelas, olha. 2 mais 1 igual a 3. Aí no quadro 2 ele acrescentou o 0, ficando 20 mais 10 igual a 30. Então ele transformou as dezenas, né, para poder mudar aí no quadro 2, transformou os números, né, em dezenas. Muito bem. Aí se você vai continuar colocando os resultados, mas vejam aqui embaixo no 5 mais 5. O resultado de 5 mais 5 é 10. Então, o resultado aqui já não é mais unidade. O resultado dessa adição já é uma dezena, certo? E aqui, olha, no quadro 2, também nós temos algo de diferente.
na última adição lá, olha, 50 mais 50, o resultado não é mais dezena. 50 mais 50 é igual a 100. Então, o resultado aqui é centena, né? Já mudou para casa da centena, certo? Então, letra B, a partir de suas observações, complete os resultados. Você percebeu aí qual é a diferença, né, dos dois quadros? Só foi acrescentado um 0 nos números do quadro 2. Então, preencha aí colocando os resultados corretamente, ok? Página 87, atividade 14.4, número 1. Você conhece o jogo de boliche? Sabe como jogar? Bom, para quem não sabe, o jogo de boliche é esse aqui, olha, que o bichinho está jogando aí, o ratinho está jogando. A gente joga o boliche com uma bola bem pesada que a gente arremessa em uma pista e derruba os pinos, né, que estão posicionados no final dessa pista. E aí os pontos são de acordo com a quantidade de pinos que a gente derruba. É um jogo bastante divertido, mas não é muito comum, né? Mas, então é só você responder, você conhece o jogo de boliche? Sim ou não? Se você conhece, sabe como joga? Aí você vai responder aí no seu livro, ok? Número 2. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Bom, aqui para a gente descobrir quantos pontos a equipe da Juliana marcou, a gente pode até fazer um cálculo mental se a gente preferir, mas quem tem dificuldade pode montar a continha, não tem problema. E aí essa continha é uma continha de adição, uma continha de mais, que a gente vai juntar os pontos que a equipe fez na primeira rodada com os pontos que a equipe fez na segunda rodada. E aí vai ficar assim. Nós vamos colocar dentro das casinhas, né? Casinha da dezena, casinha da unidade. Então, na primeira rodada, a equipe marcou 23 pontos. O número 23 tem 2 dezenas e 3 unidades. Já na segunda rodada, a equipe marcou 16 pontos. O número 16 tem 1 dezena, 6 unidades. Aí é só fazer a soma, né? Só fazer a continha de mais. Lembrando sempre de começar pela unidade, ok? Então, resolva aí a continha. Você pode até montar a continha aí no seu livro, que tem espaço, e anotar certinho o resultado, ok? Número 3. Agora, observe como Juliana resolveu e explique o procedimento utilizado. Bom, agora você vai observar como a Juliana resolveu e eu vou te explicar o procedimento que ela utilizou, ok? A Juliana, então, utilizou uma nova maneira para chegar no resultado. Ela pensou 23 mais 16 e decidiu fazer a decomposição dos números, ficando assim. O 23 nada mais é que 2 dezenas mais 3 unidades. O 16 é 1 dezena mais 6 unidades. Então, a Juliana pegou as 2 dezenas ali do 23, né? O 20, mais 1 dezena lá do 16, ou seja, o 10, juntou 20 mais 10, ficando com 30, ou seja, 3 dezenas. Depois, ela pegou as 3 unidades ali do 23, juntou com as 6 unidades lá do 16, ficando com 9 unidades. Para encerrar, ela juntou 3 dezenas mais 9 unidades e chegou no resultado 39. Interessante, né? Será que você consegue fazer assim também? Vamos ver na próxima atividade. Página 88, atividade 14.5, número 1. A equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche.
Veja na tabela os pontos obtidos por sua equipe e responda as questões. Então, aqui nós temos uma tabela, onde nós conseguimos ver os pontos obtidos pela equipe do Roberto. Então, o título da tabela é Pontos Obtidos. Por aí a gente já consegue saber o que nós vamos encontrar nesta tabela, qual é a informação que teremos nesta tabela. Pontos obtidos. Muito bem. Na tabela tem duas colunas, a coluna rodada e a coluna pontos, certo? Na primeira rodada, então, a equipe marcou 14 pontos. Na segunda rodada, a equipe marcou 32 pontos. Mas quem será que passou essas informações? De onde tiraram essas informações para colocar na tabela? Para saber essa resposta, nós precisamos olhar a fonte da tabela. A fonte é quem fornece a informação para ser colocada na tabela. Neste caso, a fonte foi a equipe do Roberto. Muito bem, então vamos lá às questões. Letra A. Que informações encontramos na tabela? Só observar aí que você já vai saber. Letra B. Quem forneceu essas informações? Letra C. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? Letra D. Qual o significado do número 32 na tabela? O que quer dizer esse número 32 aí? Letra E. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou? Aqui na letra E, a gente vai precisar fazer uma adição, né? A gente vai precisar juntar os pontos que a equipe marcou nas duas rodadas. Para isso, a gente pode fazer o cálculo mental, a gente pode fazer a continha de mais, né? Montando a continha aí dentro da casinha, ou a gente pode também utilizar a estratégia da Juliana. Então, você vai ver aí o que é melhor para você e chegar no resultado aí para anotar no seu livro, ok? Continuando na página 88, temos a atividade da letra F, que nós vamos fazer juntos. Então, vamos lá, letra F. A equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 na segunda rodada de um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcou mais pontos? Bom, de que equipes estamos falando? Estamos falando da equipe do William, né, que nós vamos descobrir quantos pontos ela marcou agora, e da equipe do Roberto, que nós já descobrimos quantos pontos ela marcou quando respondemos a atividade da letra E. Então, aqui nós vamos fazer juntos, porque está pedindo aqui para nós utilizarmos a estratégia que a Juliana fez na atividade 14.4. Por isso, vamos fazer juntos. A estratégia da Juliana foi essa aqui, lembra? Que ela foi fazendo a decomposição dos números. Então, aqui nós vamos substituir a estratégia da Juliana com os números que nós temos neste probleminha aqui da letra F. Então, vamos lá. A equipe do William, então, marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 pontos na segunda rodada de um jogo de boliche. Muito bem. O 16, né, de acordo com a estratégia que a Juliana utilizou, nós vamos fazer a decomposição do número 16. Então, o 16 nada mais é que uma dezena mais 6 unidades. E o número 31 são 3 dezenas mais uma unidade, certo? Então, nós vamos pegar aqui uma dezena, né, aqui do número 16, mais as 3 dezenas lá do número 30. E assim nós ficamos com 4 dezenas, ou seja, 40. Depois, nós vamos pegar 6 unidades ali do 16, mais uma unidade lá do 31. Juntando, né, 6 mais 1, ficamos com 7 unidades, certo? E aí, para finalizar, a gente vai juntar 4 dezenas mais 7 unidades, ou seja, 40 mais 7. Aí, essa parte eu deixo com você, ok? Antes de encerrar esta atividade, nós temos mais uma coisinha para fazer. Precisamos responder a perguntinha lá do problema. Qual
dessas duas equipes marcou mais pontos? Será que foi a equipe do Roberto ou será que foi a equipe do William? Então, você vai olhar lá na letra E, quantos pontos marcou a equipe do Roberto, vai ver aí quantos pontos marcou a equipe do William e vai responder assim, olha, a equipe do William ou do Roberto marcou mais pontos, ok? Então, faça aí no seu livro com bastante capricho, ok? Página 89, atividade 14.6. Número 1. Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela fez. Então, aí tem uma sequência de figuras que a Juliana desenhou. Algumas ela pintou, outras ela deixou sem pintar. Observando aí, a gente vai responder as perguntas aí que estão abaixo. Então, aqui no número 2, explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Então, você vai só completar a pintura e prestar atenção na explicação de como ela está construindo a sequência aí de figuras, ok? Vejam que para construir esta sequência de figuras, ela estabeleceu dois padrões. O primeiro padrão que a Juliana utilizou foi o padrão de formas geométricas, né? De sequência de figuras geométricas. Então, era esse padrão aqui, olha. Ela desenhou um quadrado, um triângulo, um quadrado, um círculo, um quadrado e um triângulo. E aí ela foi mantendo essa sequência, sempre assim, um quadrado, um triângulo, um quadrado, um círculo, um quadrado e um triângulo. Além disso, ela estabeleceu um padrão de sequência de cores, que é sempre essa aqui, olha, azul, vermelho, amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, verde. Então, se ela for continuar desenhando aí essas figuras geométricas e pintando, ela vai sempre utilizar esses dois padrões. O padrão de figuras, sequência de figuras, e o padrão de sequência de cores, certo? Então, aqui na número 2, você vai completar a pintura aí utilizando este padrão de sequência de cores, ok? Número 3. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Vejam, quando ela completar aí as 20 primeiras figuras, a gente vai conseguir saber quantos quadrados ela desenhou. Para isso, então, a gente vai precisar completar as 20 primeiras figuras. Então, aí você vai desenhar o quadrado azul, triângulo vermelho, um quadrado amarelo, um círculo verde, outro quadrado azul e outro triângulo vermelho. E vai manter essa sequência de figuras e a sequência de cores, até chegar na figura de número 20. E aí você vai conseguir responder quantos quadrados ela desenhou, ok? Número 4. Quantos desses quadrados devem ser pintados de azul? Depois que você responder a pergunta número 3, é só você contar quantos quadrados você pintou de azul para responder aqui a pergunta de número 4, ok? Então, assim, encerramos as nossas atividades aqui da sequência 14 do livro EMAI. Espero que vocês tenham gostado, que façam todas as atividades com muito capricho, ok? E espero vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!